Eu queria ler com os irmãos, na verdade, o 52, a partir do versículo 13. Capítulo 52, a partir do 13. Isaías 52, a partir do versículo 13, e nós entramos no capítulo 53. Diz assim na palavra de Deus: Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno de admiração. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. A Bíblia está falando de Jesus Cristo, viu, irmãos? Vários anos antes dele se encarnar. Versículo 15: até mesmo os reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Com o seu sofrimento ele purificará muitas nações. Através do sacrifício de Cristo, muitas nações, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações seriam salvos. E o que a Bíblia continua dizendo? Capítulo 53. Quem deu crédito naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma, não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. A Bíblia fala que Jesus foi provado em todas as coisas. Em todas as coisas. Jesus sabe o que é rejeição. Jesus sabe o que é ser perseguido, tentando tirar a vida dele por várias vezes, desde a sua infância. Essa semana até eu achei engraçado que uma pessoa chegou para mim e me disse assim: pastor, mas a Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, que Jesus sofreu todo tipo de sofrimento, né? Por isso que a Bíblia fala que o escritor de Hebreus fala que Jesus pode nos consolar, Jesus pode nos confortar, porque Ele conhece a nossa dor, porque toda a dor que nós passamos, Ele passou, e por isso Ele também pode nos consolar. E aí um irmão chegou para mim essa semana e falou algo interessante, que alguém nunca comentou comigo. Ele disse: mas tem uma provação que Jesus não passou. Tem uma provação que Jesus não passou e que eu acho que ele não tem autoridade para falar nesse assunto. Eu falei: como assim? E ele disse: não, tem uma, pastor, tem uma que eu agora descobri uma que Jesus não passou e porque ele não passou, a Bíblia não vai ter como explicar muita coisa para a gente. Eu disse: que provação que é essa que você acha que Jesus não passou e que, de certa forma, ele nem tem autoridade para falar com a gente nesse assunto? E esse irmão falou assim: olha, Jesus não sabe o que é estar casado. É o capeta.
Jesus não sabe que é estar casado com uma mulher chata. E eu assustei assim. Eu falei, como assim, irmão? Não, irmão. Ele não foi casado, ele morreu antes de casar. Ele não sabe o que é conviver com uma mulher chata. Ele não sabe o que é ter que renunciar, ter que... Essa aí, ele não sabe. Aí eu peguei e falei assim para ele assim, mas ele sabe sim, ué. Jesus foi casado. Não, sim, Jesus foi casado, ué. E ele assusta, casado com quem? Eu falei, irmão, quem que é a esposa de Jesus? Aí ele falou, a igreja. Eu falei, tem mulher mais chata do que essa? Tem um povo que dá mais trabalho para Deus do que nós? Um povo que a Bíblia fala lá em Oséias, né? Que quando Deus fala para Oséias casar, buscar uma prostituta e amar aquela mulher, e depois que ele está casado com aquela mulher ainda vai para a vida de prostituição, para bagunça, e Deus fala assim, ama essa mulher, não deixa ela não, e a mulher traindo ele, indo para um monte de prostituição, e depois a Bíblia fala, essa aí é a minha esposa. Quantas vezes nós erramos com Deus, quanto trabalho nós damos para Deus? Quantas vezes nós não entristecemos o Espírito Santo de Deus? E aí ele parou e pensou, e ele quis relutar ainda. E ele disse assim, mas Jesus casou com a igreja depois lá da morte dele. Eu falei, E quando é que o sacrifício de Cristo, que eu falei, Cristo casou com a igreja no sacrifício, quando ele foi morto. A Bíblia diz que quando, assim como Adão, né? Adão, que é o símbolo de Cristo. Adão estava num jardim e Deus soprou em Adão um profundo sono. Adão adormeceu e Deus tirou da costela de Adão, né? Deus clonou, tirou da sua célula e fez uma igual a ele. E a mulher nasceu aqui do lado de Adão, e tinha uma árvore lá no jardim, era um jardim. Tudo isso aconteceu lá na cruz. Na cruz, Cristo tinha uma árvore lá, ele foi morto, sepultado no jardim do Getsemane. Ele morreu no Gólgota, foi sepultado no Getsemane, lá onde ele orou lá, quando ele orou, a Bíblia fala que ele transpirou gotas de sangue, ele estava no jardim, foi pendurado em uma cruz, e Deus fez ele cair num profundo sono, e um soldado enfiou uma lança aqui no seu peito e rasgou o seu peito, saindo água e sangue. E ali, naquele dia, nasceu a igreja foi tirada de Cristo, a igreja nasceu de Cristo. Só que a Bíblia fala em 1 Pedro, que no capítulo 2, 1 Pedro 2,9, que fala no versículo 18, quer dizer, põe projeto para nós aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Perdão, não, 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 18. Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, né? Diz aí,
Continua, 19. Né? Vamos ler o 18 para pegar o contexto, né? Diz assim, mas Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. O resgate que ele pagou não foi simples ouro ou prata. O preço que Deus pagou não foi simples ouro ou prata. Como vocês sabem muito bem, o preço que Deus nos comprou não foi com ouro e prata, mas o precioso sangue de Cristo. Deus nos comprou com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Por causa disso, né, Deus escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O mundo só passou a existir porque Cristo lá na eternidade, antes da fundação do mundo, deu a sua vida. Antes da criação do universo, o universo só foi criado porque antes de todas as coisas, Cristo deu a vida dele em favor de nós. Porque se lá na eternidade Cristo não tivesse dado a vida dele por nós, o universo não existiria. Não teria havido planetas, galáxias, sistemas solares, seres humanos, nada disso existiria. Todas as coisas, a Bíblia diz, existem por causa dele e subsistem por causa dele. É por causa dele que todas as coisas subsistem. Então ele é o sustentador do universo. Então a Bíblia diz que Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo. Muito antes da criação do mundo. Então foi lá na eternidade que Deus deu sua vida e comprou todos nós como seu povo. Lá na eternidade nós fomos eleitos como igreja de Deus. A esposa do Cordeiro, como vai dizer depois lá na frente em Apocalipse. Voltando para o texto que nós estávamos lá em Isaías 53, né? Então, continuando, ele diz assim, versículo de número 4. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus carregou as nossas enfermidades. O sacrifício dele, olha só o poder do sacrifício de Cristo. Levou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Cristo morreu por sua causa. Você é o responsável pela morte de Cristo. Não foram os romanos, não foram os líderes religiosos da época, não foi o Judas. Todos esses elementos que estavam ali, o Herodes, o Pilatos, todos eles estavam juntos, cumprindo um propósito de Deus, que esse propósito de salvação é por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que mataram Cristo Jesus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Esse foi o preço que ele pagou, como diz, nós lemos lá antes, né? Que ele foi morto não com prata e ouro, mas com seu precioso sangue, que foi derramado antes da fundação do mundo. Ele nos comprou antes da fundação do mundo. E ele diz, e nós, a verdade, porém, versículo 5, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Irmãos, grave isso. Jesus morreu por sua causa. Eu sou o responsável pela morte de Jesus. São os meus pecados. São os meus pecados. São os seus pecados. Você é o responsável pela morte de Cristo Jesus.
Às vezes nós assistimos esses filmes, nós ficamos ali com raiva daquela multidão, com raiva de Judas, com raiva de Pilatos, com raiva de Herodes, com raiva dos fariseus, com raiva dos romanos. Gente, na verdade, você tem que estar com raiva de você mesmo, foram os seus pecados. A Bíblia está dizendo, vou repetir versículo 5, a verdade, porém, é esta, ele foi ferido por causa de nossos pecados, e seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Pelas suas feridas, pelo seu sangue derramado é que nós tivemos a remissão dos pecados, que todos os nossos pecados foram perdoados. Todos nós andávamos perdidos, espalhados como ovelhas, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Deus pegou os meus pecados, seus, os nossos, cada pecado nosso e colocou nele. Nele foi depositado toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, tudo foi imputado a ele. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Versículo 7, ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para um matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta a lã e não abre a boca. Foi condenado num julgamento injusto. Olha só a perfeição dessa profecia. Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Tudo já estava escrito. Tudo já estava escrito. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Então Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, para lembrar disso. Presta atenção, a Santa Ceia, tem pessoas que acham, existe algumas teologias. Tem uma teologia que fala assim, que quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, Cristo está morrendo de novo. Está sendo realizado uma nova sentença, né? O corpo, ele é físico, então nós estamos fisicamente comendo Cristo Jesus. Nós não cremos nisso. Chamado de transubstanciação, né? Que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Há uma outra teologia que fala assim, olha, a ceia é só um ritual, é uma linguagem metafórica, não tem, é só um memorial, que não tem sentido. Nós também não cremos nisso. Nós cremos que quando nós participamos da ceia, que nós pegamos aquele pão, aquele vinho, aquilo lá é apenas um símbolo. Mas quando nós tomamos aquilo com a fé, com a consciência do que nós estamos fazendo, Cristo está presente em nós. E verdadeiramente nós somos revestidos de Cristo, nos alimentamos de Cristo, e a vida de Cristo é transmitida a nós. A essência, porque nós estamos honrando e nós cremos que Ele está misticamente, né, presencialmente ali, que nós estamos alimentando a própria vida de Deus. Então nós cremos que Cristo está presente na ceia de uma forma mística, não literal, e não é só uma coisa simbólica, mas que há uma presença real, manifesta de Cristo na ceia, e que ela deve ser tomada com dignidade, com honra, com temor, porque é quando nós lembramos o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui lembrando que Ele morreu por nós, que o culpado éramos nós, que os nossos pecados foram
perdoados na cruz, e por isso nós somos salvos. Ele diz mais, versículo 8, né? Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da serra do vivente, por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, né? Lá no sepulcro de José de Arimateia. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça, ou tivesse dito uma só mentira, não há nenhum pecado. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Só o sangue, só o derramamento de sangue poderia resgatar a humanidade. Só o derramamento de sangue. Foi isso que aconteceu. Porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, preste atenção, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, depois que ele passar por tudo aquilo e ver o resultado, verá a luz e ficará satisfeito. Deus, né, Jesus tem a consciência de que o que ele fez foi a coisa certa. Através de tudo que ele passou, tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos. Não é todos, é muitos. Fará com que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Você precisa entender isso. Que você foi comprado pelo sangue derramado, a morte de Cristo Jesus é que pagou o preço da sua salvação. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que a sua morte foi uma morte vicária, ele morreu em nosso lugar. Que os nossos pecados, a maldição, toda a consequência dos nossos pecados, ele levou sobre si. Por isso que todos os nossos pecados já estão perdoados. Todos os pecados que eu cometi durante toda a minha vida, no passado, os que eu cometo agora, os que eu ainda hei de cometer. Todos os meus pecados já foram perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. E o fato de que os meus pecados futuros já estão perdoados, não é motivo para eu continuar pecando. Mas pelo contrário, para eu entender o que foi feito por mim e viver uma vida de santidade para Ele. Versículo 12 ele fala, por isso eu darei a Ele grandes honras e Ele dividirá o despojo com os fortes, porque Ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Cristo levou sobre si os meus pecados, os seus pecados. Por isso que ele diz que, quando ele fala da ceia, ele fala, isso é meu corpo, é a minha vida que é partida por vocês. Quando eu dei para vocês, eu dei a minha vida. Santo Agostinho fala assim, a cruz foi o púlpito em que Cristo proclamou o seu amor pelo mundo. A cruz foi o púlpito onde ele pôde pregar, falar do seu amor, demonstrar o seu amor. Então lá na cruz nós vemos que Jesus revela o tanto que ele homem, o tanto que Deus ama o homem a ponto de dar a sua vida pelo homem. Da mesma forma também a cruz revela o quanto Deus odeia o pecado, a ponto de permitir que seu filho morra para que nós pudéssemos ser salvos. Bernardo, um cristão
espanhol fala assim: Senhor, tu me amaste mais do que a ti mesmo, pois renunciaste à tua vida. Então Jesus nos amou mais do que Ele mesmo, porque Ele deu a vida dele em nosso lugar. E é isso que nós temos que entender, que somos santificados pela vida de Cristo, somos perdoados pela vida de Cristo, somos salvos pela vida de Cristo, né? Que quando nós ministramos a Santa Ceia, Cristo, essa consciência de que Cristo imputa em nós fomos lavados, perdoados, remidos, a sua justiça imputada em nós, e que o que nós estamos fazendo aqui hoje, na ceia, é apenas um lampejo bem pequeno daquilo que vai acontecer lá na eternidade, quando nós nos assentarmos com o Senhor lá na eternidade, para ceiarmos com Ele. A primeira coisa que vai acontecer quando nós chegarmos no céu, vai ser uma grande santa ceia. Nós vamos assentar com o Senhor, e Ele vai servir para nós uma grande ceia. A Bíblia fala isso em vários lugares, né? Em Mateus 8, Lucas 13, a Bíblia fala em Apocalipse 19, da ceia das bodas do Cordeiro, né? Então a ceia fala do passado, em que todos os nossos pecados foram perdoados. A ceia fala do presente, que nós hoje somos salvos, somos lavados, redimidos por causa desse sacrifício. E fala do futuro, e que Cristo voltará para buscar a sua esposa, a sua igreja, a sua noiva. E que Deus nos salvou para que nós fôssemos pessoas que vivessem de modo digno, de acordo com a vocação que Ele nos chamou. Então a verdadeira atitude é um coração quebrantado, coração arrependido, coração grato. Calvino falou uma frase interessante, presta atenção, ele disse assim: olha, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Vou repetir. A Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo, né? Então o que é comer com dignidade? Calvino fala: comer com dignidade é saber que você é indigno de comer, de participar, de partilhar, mas que Deus derramou essa graça na sua vida. Uma atitude de quebrantamento, né? E que a presunção, o orgulho, a arrogância de achar que você participa, porque você é uma pessoa maravilhosa, que você é o cara, isso é desonrar a Deus completamente. Então nós participamos, todos nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, todos nós participamos. E por que os nossos filhos participam? Porque nós não excluímos nossos filhos da promessa. Nossos filhos não são excluídos. Tem igreja que fala assim: não, os meninos não vão participar, porque eles não têm consciência. Ué, irmãos, primeiro, eu até trouxe uma palavra hoje de manhã nesse sentido. Consciência. Lá na sua casa, quando o seu filho faz alguma coisa errada, você deixa ele sem comer. Quando ele tira uma nota baixa na escola, você pune ele por deixar ele sem comer. Lá na sua casa, seu filho tem que pagar para comer. Ele tem que fazer por merecer para comer. Ou ele, apesar de todas essas coisas, ele participa porque ele é filho. Os filhos participam. Tem pessoas que falam: não, mas aí o que eles fazem? Tem teologia, né? Não é o que nós cremos. Nós respeitamos, mas não é assim que nós cremos. Porque eles falam assim: as crianças não participam e os adultos participam e as crianças ficam olhando. Muitas vezes queremos participar. E por que nós não fazemos assim? Porque se nós fosse para fazer assim, para quem é digno, então é o seguinte: os adultos sentavam, as crianças ceiavam e nós ficávamos assistindo as crianças. Porque quem é que tem a mente mais pura? Nós ou os nossos filhos, nossas crianças que estão aqui? Como não é por merecimento, se fosse por merecimento, os nossos filhos tomavam e nós assistimos, as nossas criancinhas. Mas como é por graça,
Todos nós participamos. A ceia é graça, é graça. É aquela consciência que eu não sou digno, eu era pecador, era para mim estar no inferno. Deus é justo, e sendo justo, Ele poderia muito bem na sua justiça mandar todos nós aqui para o inferno, e estava tudo certo. Mas ao invés de nos mandar para o inferno, Ele nos trouxe para a sua mesa. Nós estamos sentados na mesa da comunhão, sentados na mesa com Ele, e Ele está nos dando do seu corpo, do seu sangue. E a nossa alegria é saber, Senhor, nós não somos dignos. E essa consciência de que nós não somos dignos é que nos torna dignos de participar. É a consciência de que nós não merecemos, nada aqui é por merecimento, nada aqui é por mérito, mas é por graça, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse entendimento de que a ceia é pela graça, não é por mérito. Tem pessoas que pensam assim, olha, eu fiz tudo certinho, eu estou legal, eu não peco, não faço isso, não faço isso, então eu vou participar da ceia. Isso é comer a ceia indignamente. Porque você achar que você vai comer porque você merece. Isso é um desacato. É você achar que é por seus méritos, pelas suas obras. Comer a ceia dignamente, como diz Calvino, é ter a consciência de que você está comendo porque você é indigno. E porque você é indigno. Quem é digno, irmão? Quem é digno? Essa pergunta lá de Apocalipse 5, né? De abrir os selos, de entrar no céu, né? Quem é digno? E o anjo responde, o leão da tribo de Judá, só tu és digno, Senhor, de abrir o livro, desatar o selo, porque tu foste morto e compraste para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Só o Cordeiro é digno, né? Eu quero projetar esse versículo para nós encerrarmos. Projeta para nós aí Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Vai passando aí, qual versículo? Versículo mais ou menos. Quem é digno de abrir o selo? Mas ninguém, pode deixar, vamos lá. Então eu chorei muito, porque ninguém, em parte alguma, era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Vai passando. Porém, um dos anciãos me disse, pare de chorar, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e mostrou que é digno de abrir o livro e quebrar os 7 selos. Olhei e vi ali um cordeiro em pé, diante dos 24 anciãos, na frente do trono dos seres viventes. Parecia que o cordeiro tinha sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte do mundo. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando ele recebeu o livro, os 24 anciãos caíram de joelhos diante do cordeiro, cada um com harpa e com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam-lhe um cântico novo com essas palavras: o Senhor é digno de receber o livro e de quebrar seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Quantos fazem parte dessa multidão aí? Pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Vamos colocar-nos em pé.